Os menonitas surgiram na Europa no século XVI como um grupo cristão que decidiu seguir as suas próprias regras. Desde o início, rejeitaram tudo o que pudesse prejudicar a sua fé e criaram comunidades fechadas para controlar o que se passava lá dentro. Com o tempo, emigraram para a América e estabeleceram-se em zonas remotas, onde ainda vivem de acordo com os seus princípios. Formam colônias que operam com regras rígidas, impostas internamente, e evitam qualquer contato desnecessário com o exterior. Cada grupo mantém uma estrutura clara, onde a autoridade religiosa organiza o que é permitido e proibido. Tudo é pensado para manter os seus costumes intactos. As suas aldeias não aparecem nas rotas turísticas, nem partilham muito com os que vivem fora. Por fora, parecem comunidades tranquilas e ordeiras, mas por dentro, seguem códigos que raramente são explicados. Como é a vida cotidiana por trás destas portas fechadas? E que práticas se escondem sob a rotina que exibem? Bem-vindos a Mundari. Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar. Portas fechadas. Um retrato geral de uma comunidade fora do mundo. Os menonitas formam comunidades que se separam do resto do mundo e seguem as suas próprias regras. Estão presentes em vários países das Américas e mantêm um estilo de vida que preserva as tradições seculares. O que fazem, como se vestem e como vivem, são marcados por uma visão religiosa rigorosa. Originários da Europa, onde surgiram como um grupo cristão que procurava aplicar uma leitura literal da Bíblia. Com o passar do tempo, migraram para diferentes continentes em busca de locais onde se pudessem organizar sem interferências. Em cada país, fundaram colônias isoladas, situadas longe das cidades. Procuram terras onde ninguém os incomode e onde possam viver de acordo com as suas próprias regras. Não se misturam com estrangeiros e preferem permanecer em grupos fechados. As suas aldeias são compostas por casas simples, feitas de materiais básicos, sem detalhes marcantes. A vida gira em torno do trabalho, da família e da obediência aos valores transmitidos pelas gerações anteriores. Em cada comunidade, todos desempenham papéis específicos. As tarefas diárias são partilhadas entre pais, filhos, avós e vizinhos. As decisões coletivas são tomadas com a orientação dos seus líderes religiosos. Não só orientam a vida espiritual, mas também definem o ritmo diário. A sua presença é constante em reuniões, encontros e em tudo o que está relacionado com a organização interna. Cada pessoa sabe o seu lugar e como agir dentro do grupo. A língua que falam é uma mistura antiga de alemão com elementos do país onde vivem. O mais comum é o Plattdeutsch, que usam entre si tanto na vida cotidiana como em ocasiões religiosas. Esta língua reforça a sua identidade e diferencia os membros da comunidade da restante população. Em muitos casos, aqueles que nascem e crescem dentro do grupo falam apenas esta língua, pois todo o seu ambiente funciona nela. A forma como se vestem também estabelece uma linha clara. As mulheres usam vestidos compridos e de cores sólidas, com avental e touca. Os homens usam camisas claras, calças escuras, suspensórios e chapéus. Todos se vestem da mesma forma. Todos têm a mesma aparência. Não há espaço para individualidade ou destaque. O grupo opera com códigos bem definidos, onde a uniformidade é uma forma de manter a ordem e impedir a entrada de alfândegas estrangeiras. Tecnologia. Vazada. O sistema secreto. As colônias menonitas aplicam regras rigorosas sobre quais as ferramentas que podem ou não ser utilizadas. Cada comunidade decide o que é permitido, mas todas partilham uma ideia comum: evitar tudo o que esteja relacionado com o mundo moderno. A tecnologia não é rejeitada por capricho, mas porque é vista como uma ameaça ao seu modo de vida. Para eles, qualquer avanço que facilite demasiado as coisas pode perturbar a rotina de trabalho que consideram correta. O fundamental é manter a dependência dentro do grupo. Se uma máquina consegue fazer o trabalho que uma família inteira costumava fazer, o vínculo comunitário enfraquece. É por isso que prestam atenção a todos os detalhes antes de aceitar uma mudança. Em vez de eletricidade, utilizam lâmpadas a gás.
Em vez de frigoríficos, usam câmaras de gelo. Nos campos, a lavoura ainda é frequentemente feita com a ajuda de cavalos. Algumas colônias permitem a utilização de motores de combustão, mas apenas sob determinadas condições. Os tratores, por exemplo, devem ter os seus pneus de borracha substituídos por jantes metálicas. Isto garante que não podem ser usados para sair da colônia. O objetivo não é apenas limitar o alcance, mas também evitar que o dispositivo se torne um meio de contato com o exterior. Os telefones fixos são proibidos na maioria dos locais. Em alguns locais específicos, estão instaladas cabines telefônicas comunitárias longe das casas. As chamadas podem ser feitas para lá em caso de emergência, mas ter uma linha privada em casa não é permitido. As conversas devem ser breves e ter um propósito claro. É inaceitável que os jovens gastem tempo a falar por falar. Os telemóveis são rejeitados categoricamente. São considerados distrações, criam imagens inapropriadas e criam ligações desnecessárias. No entanto, em algumas comunidades, certos líderes comunitários podem transportar um escondido, apenas para assuntos urgentes ou para comunicar com prestadores externos. Esta decisão é tomada pelos líderes e é dada apenas a pessoas de confiança. O dispositivo é mantido longe de outras pessoas e não é mostrado a crianças. Os computadores também são mantidos fora do alcance das crianças. Tudo o que tenha ecrã, acesso à internet ou conteúdo audiovisual é evitado. Até mesmo televisores, rádios e leitores de música não são permitidos. O argumento é que qualquer imagem ou som exterior pode influenciar a forma de pensar da família. Aparelhos emprestados ou equipamento de gravação não são permitidos em casa. As escolas menonitas não utilizam projetores nem sistemas digitais. As aulas são dadas com quadros de ardósia, livros antigos e lápis nas mãos. Não existem dispositivos eletrônicos de qualquer tipo. As regras são claras. Tudo deve funcionar sem eletricidade ou pilhas. Se algo precisa de ser escrito, é feito à mão. Se algo precisa de ser ensinado, é explicado em voz alta. Tudo é direto e básico. Os professores são membros do mesmo grupo, formados na colônia. A iluminação nas casas é assegurada por candeeiros a petróleo ou velas. Alguns locais possuem geradores a gás ou a diesel autorizados, mas apenas para tarefas específicas. Por exemplo, para refrigerar medicamentos em certas casas onde há doentes. O gerador é ligado apenas quando necessário e sempre sob supervisão. Ninguém pode utilizar essa energia para outros fins. Nas oficinas, algumas colônias permitem a utilização de máquinas antigas, desde que adaptadas a sistemas que não necessitem de eletricidade. Por exemplo, se uma ferramenta funcionar com pedais ou um motor antigo, pode ser aceite. Mas se o mesmo dispositivo requer corrente contínua, esta é descartada. O fundamental é evitar criar conforto excessivo ou dependência do mundo exterior. Para conservar os alimentos, utilizam métodos tradicionais. Fumam carnes, desidratam frutas e fermentam legumes. Em climas frios, alguns escavam poços ou constroem reservatórios subterrâneos que mantêm as baixas temperaturas sem tecnologia. Os frigoríficos modernos só aparecem em colônias mais liberais, onde certos líderes aceitaram o seu uso limitado. Sempre que estes elementos são incorporados, tal é feito sob regras claras e com uma lógica de contacto mínimo com o exterior. Laços impostos. O processo fechado pelo qual se formam casais menonitas. Nas colônias menonitas, os casamentos são arranjados dentro do grupo, sob regras estabelecidas pela comunidade. Os casais formam-se entre membros que nasceram e cresceram no mesmo ambiente. Cada união é confirmada com a aprovação dos pais e dos líderes religiosos. Todo o processo é baseado em acordos familiares e decisões da comunidade. Quando um jovem deseja formar um casal, fala primeiro com os seus pais. Consultam a família da jovem. Ambas as partes discutem se tal união é possível. Se concordarem, informam os líderes da colônia. O relacionamento só é permitido após esta etapa. O jovem e a jovem não têm contato direto sem esta permissão. As visitas entre o casal decorrem na casa da mulher, com a presença de familiares. O horário é definido pelos pais. Durante estas conversas,
Não há contato físico. Também não há troca de presentes nem tempo partilhado a sós. O comportamento é observado desde o início. O objetivo é demonstrar respeito mútuo e vontade de viver em comunidade. A cerimônia de casamento ocorre durante um encontro religioso. Toda a comunidade participa. As roupas são as mesmas de qualquer domingo. O homem usa camisa e chapéu de cor clara. A mulher usa um vestido comprido e avental. A cerimônia consiste em orações, leituras bíblicas e promessas simples. Não há decorações especiais ou invulgares. Após o casamento, o casal muda-se para uma casa que é geralmente preparada com antecedência. Em alguns casos, é construída por vizinhos. Outras vezes, é designada uma casa que a família do noivo já tinha preparado. A partir desse momento, ambos passam a cumprir plenamente as responsabilidades dentro do grupo. Agora podem constituir família, participar em reuniões e assumir papéis de adultos. Na vida doméstica, o homem toma decisões relacionadas com o trabalho, a lavoura, as construções e os contactos externos. A mulher é responsável pela ordem doméstica, pela cozinha, pelos cuidados aos filhos e por tudo o que está relacionado com o lar. Esta distribuição de responsabilidades é aprendida desde cedo. Ninguém explica esta divisão por escrito. Transmite-se pelo exemplo em todos os lares. Os casamentos são celebrados entre pessoas do mesmo grupo. Desde cedo, os membros aprendem que as uniões são feitas com aqueles que partilham o mesmo estilo de vida. As famílias preparam os seus filhos para seguirem este caminho. Cada decisão em relação a um parceiro segue regras fixas. Nada é improvisado. Todos sabem o que fazer quando chega à altura. Os casais têm geralmente muitos filhos. Os nascimentos são frequentes e fazem parte do ciclo familiar. Cada novo filho é considerado uma bênção. As mulheres dão à luz com a ajuda de outras mulheres do grupo ou de parteiras locais. Algumas colônias organizam espaços dentro de casa para estes momentos. As mães retomam rapidamente as suas funções e regressam às suas rotinas sem grandes pausas. Quando dois jovens se casam, recebem apoio material dos pais. Recebem ferramentas, animais ou pequenos lotes de terreno para começarem a sua nova vida. Espera-se que consigam sustentar as suas famílias em pouco tempo. A comunidade ensina-os a assumir responsabilidades desde cedo. Os jovens casais ingressam plenamente no trabalho e na vida comunitária sem uma transição prolongada. A partir de uma certa idade, é considerado natural que todos formem um casal. As mulheres adultas solteiras têm poucos papéis para além das tarefas básicas. Os homens solteiros também são excluídos de decisões importantes. As atividades principais giram em torno da família. Por isso, espera-se que cada pessoa siga este modelo. O que acontece se se rebelar? As comunidades mantêm a sua organização através de regras rígidas e de um sistema interno de disciplina. Cada membro sabe, desde cedo, que quebrar as regras tem consequências. Os líderes religiosos e os homens mais velhos são responsáveis por fazer cumprir as decisões coletivas. As sanções não são impostas com violência física, mas sim com medidas sociais que afetam diretamente o cotidiano da pessoa sancionada. Quando alguém quebra uma regra grave, é convocada uma reunião entre os líderes da colônia. Aí, avaliam-se os factos, ouvem-se os envolvidos e determina-se a medida a aplicar. As decisões não passam por tribunais externos. Tudo se resolve dentro do grupo, sem consultar instituições externas. Os líderes decidem o que fazer com base nos seus costumes e critérios tradicionais. Se alguém violar os limites do grupo, poderá enfrentar a sanção mais temida, aquela que a deixa completamente sozinha, sem voz ou ligação com ninguém. Não saem do local, mas vivem como se já não existissem para os outros. A sanção afeta todos os níveis da vida. As refeições, comem sozinhos. Na oração, sentam-se nos últimos bancos. No trabalho, não recebem ajuda nem orientação. Se têm filhos, o parceiro cuida deles sem a sua participação. As mulheres idosas instruem os outros a manterem a distância, sem interromper as atividades do grupo. A punição não inclui gritos ou repreensões, apenas silêncio. A proibição pode durar semanas, meses ou até anos,
dependendo da ofensa cometida e da atitude da pessoa envolvida. Se a pessoa demonstrar um arrependimento sincero, pedir desculpas publicamente e aceitar a correção, os líderes podem suspender a sanção. Se resistirem, a medida é prolongada e a sua posição dentro do grupo fica comprometida. Alguns acabam por sair por vontade própria, sem serem solicitados. Além da proibição, existem outros tipos de advertências prévias. Quando alguém demonstra um comportamento que não se enquadra no modo de vida tradicional, recebe a visita dos mais velhos. Explicam em privado que deve corrigir-se, mudar de atitude ou ajustar o seu comportamento. Estas advertências vêm geralmente antes da punição formal. Em muitos casos, são suficientes para travar qualquer desvio. Os líderes dedicam especial atenção aos jovens. Se um adolescente demonstra curiosidade sobre o mundo exterior, questões modernas ou ideias que contradizem a doutrina, os adultos intervêm. Os pais são consultados. O comportamento é revisto e é preparada uma resposta. Por vezes, o adolescente recebe tarefas mais pesadas ou o seu tempo livre é limitado. O objetivo é colocá-lo de volta nos trilhos. Quando uma mulher casada começa a questionar o seu papel, recebe discretas advertências de outras mulheres mais velhas. Relembram-na de como devem ser organizadas as tarefas, qual o seu lugar dentro da casa e que atitudes podem gerar conflito. Se ela insistir em mudar a rotina, os líderes do grupo podem intervir. A partir daí, é determinado se é necessária uma sanção. O mesmo controlo se aplica aos homens. Se um deles começar a tomar decisões sem consultar os responsáveis ou se recusar a cumprir as obrigações coletivas, é também corrigido. Os mais velhos falam com ele diretamente. Se ele continuar com este comportamento, poderá receber sanções semelhantes a uma proibição. Perde o direito de participar em reuniões ou de ser ouvido sobre assuntos importantes. Colônia de Manitoba. O horror noturno que deixou centenas de mulheres sem voz. Entre 2005 e 2009, na colônia de Manitoba, situada no leste da Bolívia, ocorreram uma série de ataques sexuais contra dezenas de mulheres menonitas. Durante anos, estes ataques repetiram-se sistematicamente. As vítimas acordavam com sinais de violência e sem se lembrarem do sucedido. Algumas apresentavam marcas físicas, outras acordavam desorientadas, em camas diferentes ou com roupas diferentes. Todas viviam sob o mesmo padrão de confusão, medo e silêncio. As mulheres começaram a suspeitar que estavam a ser atacadas enquanto dormiam. Algumas partilharam as suas experiências com as suas mães ou vizinhas. A princípio, as famílias pensaram que estavam a sofrer de problemas de saúde ou ataques espirituais. Orações especiais foram até propostas para se protegerem durante a noite. O medo alastrou, mas ninguém tinha uma explicação clara. Com o passar do tempo, os casos foram aumentando. Jovens, mulheres casadas, raparigas e idosas descreveram sintomas semelhantes. Todas referiram ter dormido profundamente e depois acordado com sinais físicos e sem se lembrarem de nada. Algumas engravidaram sem compreender como isso tinha acontecido. As dúvidas aumentaram, mas as autoridades externas não foram informadas. Procuravam-se respostas dentro do próprio grupo. Em 2009, o caso foi totalmente esclarecido. Uma família surpreendeu um grupo de homens dentro de uma casa, à noite. Estes homens transportavam seringas e produtos veterinários. Tentaram que as vítimas adormecessem e atacaram-nas enquanto permaneciam inconscientes. Quando descobertos, os agressores foram mantidos presos no bairro até que os líderes decidissem entregar o caso à polícia. Após a denúncia, as investigações revelaram que os agressores usavam sprays ou injeções anestésicas. Entravam à noite, atuando em grupos, e revezavam-se a atacar mulheres adormecidas. As vítimas não se conseguiam defender porque estavam inconscientes. Durante 4 anos, este padrão repetiu-se em diferentes casas do bairro, seguindo sempre o mesmo método. A polícia boliviana deteve vários homens da mesma comunidade. Uns eram jovens, outros eram pais. Instrumentos, seringas, sedativos e outros materiais foram encontrados nas suas casas. Os exames forenses confirmaram as alegações. As vítimas foram entrevistadas por pessoal médico e judicial. Muitas apresentavam ferimentos compatíveis com os ataques descritos.
O julgamento foi realizado em Santa Cruz de la Sierra. Os arguidos confessaram a sua participação nos ataques. Afirmaram que agiram por turnos, com planeamento prévio. Afirmaram ter usado os sedativos para incapacitar as mulheres de resistir. Os procuradores apresentaram provas materiais, depoimentos das vítimas, análises médicas e gravações de interrogatórios. Os juízes condenaram-nos a longas penas de prisão. O caso gerou repercussão internacional. Veículos de comunicação de vários países cobriram a história. Protestos, debates e publicações sobre o sucedido em Manitoba foram organizados. Os grupos de defesa dos direitos humanos apelaram a uma revisão completa do sistema interno das colônias. Foi também solicitado atendimento médico e psicológico para as vítimas, embora muitas não tenham conseguido aceder a este auxílio. Dentro da colônia, as consequências foram profundas. Algumas famílias mudaram-se. Outras ficaram ainda mais isoladas. As vítimas continuaram com as suas tarefas diárias, sem partilhar o sucedido com pessoas de fora. Aqueles que tentaram falar com os jornalistas foram repreendidos por outros membros do grupo. A questão não foi discutida em reuniões comunitárias. Os líderes optaram por permanecer em silêncio. Os agressores foram expulsos da comunidade depois de serem condenados. As suas casas foram abandonadas ou entregues a terceiros. Ninguém os mencionou em voz alta. Os seus nomes já não foram usados em público. A vida na colônia continuou normalmente. Escolas, campos e oficinas continuaram a funcionar como antes. As regras internas não mudaram. As vítimas não receberam apoio externo constante. Algumas recorreram ocasionalmente a médicos bolivianos, mas regressaram às suas rotinas sem apoio psicológico. Várias engravidaram após os ataques. Nestes casos, as crianças nasceram na comunidade e foram criadas pelas mesmas famílias. Nenhum funcionário público foi autorizado a participar nas decisões sobre as mesmas. O confinamento mental que começa na sala de aula e nunca mais acaba. As crianças menonitas recebem a sua primeira educação em casa, orientada pelos pais. A partir do momento em que aprendem a andar, começam a participar nas tarefas domésticas. As raparigas acompanham as mães, enquanto os rapazes observam os pais nos campos, oficinas ou estábulos. A aprendizagem é transmitida através das atividades diárias, tendo as tarefas domésticas como base para a aprendizagem, sem dividir o tempo em blocos fixos. Quando atingem a idade escolar, frequentam os centros educativos da colônia. Estas escolas são organizadas pelos próprios membros do grupo. Os professores pertencem à comunidade e aprenderam utilizando este método anos antes. A relação entre professor e aluno é baseada na disciplina, na rotina e no respeito. As aulas seguem um ritmo constante. As disciplinas lecionadas giram em torno do básico. Pratica-se a leitura, a escrita e a aritmética. A principal língua de ensino é o Plattdeutsch, uma variante do alemão que todos dominam. Algumas colônias incorporam palavras em espanhol ou inglês, dependendo do país em que se encontram. O conteúdo é repetido todos os anos, com ajustes mínimos. A ideia é reforçar os fundamentos sem perder o foco. Os materiais escolares incluem cadernos, lápis, quadros negros e alguns livros simples. Os alunos escrevem à mão, copiam frases e resolvem cálculos simples. As aulas são lecionadas exclusivamente com materiais físicos, como giz, cadernos e quadros de ardósia. A atenção é mantida por regras claras: sentar, ouvir, copiar e obedecer. Cada dia começa e termina com breves orações. O mobiliário da sala de aula é construído em grupo. Os bancos, carteiras e armários são feitos de madeira trabalhada pelos homens da colônia. Cada sala de aula tem um número reduzido de alunos. As séries são frequentemente misturadas numa única sala. Um único professor ensina vários níveis em simultâneo. A organização depende do tamanho da comunidade. A duração do ano letivo é curta. As crianças frequentam durante alguns anos, até atingirem o nível que os adultos consideram suficiente. Ao chegarem à adolescência, abandonam a sala de aula e ingressam no trabalho diário a tempo inteiro. A partir deste momento, cada aluno assume um papel de acordo com o seu gênero.
As raparigas ajudam em casa e os rapazes participam nos trabalhos agrícolas ou artesanais. Os alunos revêem constantemente as mesmas tarefas. Escrevem orações religiosas, realizam operações de adição e subtração e praticam a leitura de textos bíblicos. O professor corrige com giz, repete com voz firme e assinala o que é necessário melhorar. O progresso é observado através de um comportamento consistente e da repetição correta das tarefas. Os professores não são formados em instituições externas. Aprendem observando os professores anteriores e seguindo as instruções dos líderes de grupo. Antes de assumirem esta função, dedicam algum tempo à supervisão do diretor. Em seguida, assumem a responsabilidade. O sistema econômico que mantém sem se expor. As comunidades menonitas desenvolveram um sistema econômico autossuficiente baseado no trabalho agrícola, na produção artesanal e na venda direta dos seus produtos. Cada família gere a sua própria terra, organiza as suas culturas e cria animais de acordo com o clima e o solo. O principal rendimento provém destas atividades cotidianas, que ocupam boa parte do ano. As culturas mais comuns incluem o milho, o trigo, a soja e as hortícolas. As ferramentas utilizadas obedecem às normas internas de cada colônia. Algumas permitem a utilização de máquinas adaptadas, enquanto outras utilizam a tração animal. Em todos os casos, o trabalho é distribuído pelos membros da família, incluindo crianças e adolescentes que já abandonaram a escola. Para além da agricultura, muitas famílias produzem alimentos caseiros. Produzem pão, conservas, queijo, manteiga, salsichas e outros alimentos duráveis. Produzem também artigos de madeira, tecidos, mobiliário e peças mecânicas. Estas atividades proporcionam um rendimento estável ao longo do ano. Todos os membros da família participam em alguma parte do processo. Os produtos acabados são vendidos em feiras locais, mercados ou em pontos de venda combinados com pessoas de fora. Para realizar estas transações, algumas famílias designam 1 ou 2 representantes responsáveis por lidar com os compradores. Estes representantes viajam com os produtos, negociam os preços e regressam com o lucro. Esta função não é delegada sem supervisão. Participam apenas aqueles com experiência e aprovação do grupo. O dinheiro obtido é utilizado para cobrir as necessidades básicas: ferramentas, vestuário, material escolar, medicamentos e peças de máquinas. As famílias gerem o seu rendimento com cuidado. Reservam parte para emergências e destinam outra parte para melhoramentos nas suas casas ou terrenos. As decisões econômicas são tomadas dentro do núcleo familiar, seguindo sempre as recomendações dos mais velhos. Cada colônia tem acordos internos sobre preços, quantidades e pontos de venda. Se um membro produz mais do que os outros, é obrigado a manter um certo nível de equidade para evitar diferenças significativas. São também estabelecidos limites sobre com quem se pode negociar. Os líderes definem quais as pessoas de fora que são de confiança. Qualquer negócio deve ter a sua aprovação. O sistema econômico está organizado sem bancos nem empréstimos comerciais. O dinheiro circula em espécie, em envelopes ou caixas guardadas nas casas. Alguns bairros utilizam sistemas internos de vouchers ou cadernetas para registrar as dívidas entre vizinhos. Estes registros são baseados na confiança. O registro é mantido por aqueles que participam. Não são utilizados sistemas de contabilidade externos, nem são aceites intermediários digitais. As oficinas mecânicas também fazem parte da economia local. Alguns homens especializam-se em reparar motores, reparar peças agrícolas ou fabricar peças metálicas. Estes serviços são oferecidos tanto a membros do grupo como a pessoas de fora. As reparações são realizadas com ferramentas adaptadas ao ambiente, sem incorporar tecnologia fora das regras do grupo. As mulheres participam na economia produzindo alimentos, tecidos e utensílios domésticos. Confeccionam compotas, bolos, roupas, toalhas de mesa, almofadas e velas. Algumas trabalham em grupo, partilhando a cozinha ou os espaços de costura. De seguida, embalam os produtos, etiquetam-nos com informações básicas e entregam-nos aos responsáveis pela distribuição. Tudo é feito dentro da estrutura aprovada pela comunidade. Em alguns casos, os homens contratam motoristas externos para transportar os produtos para mercados distantes.
Estes transportadores não fazem parte do grupo, mas conhecem as regras e respeitam-nas. Fazem viagens ocasionais sem se envolverem na vida interna. O contacto limita-se à transferência de mercadorias. Quando terminam a sua tarefa, regressam sem entrar nos espaços comunitários. Os benefícios econômicos são partilhados dentro da família. Os pais destinam pequenas quantias aos filhos que ajudam no trabalho. Esta prática ensina-os a gerir o dinheiro e a valorizar o esforço. São também criadas pequenas reservas comuns entre os vizinhos para lidar com situações difíceis, como incêndios, tempestades ou doenças. Algumas famílias estabelecem acordos com fornecedores locais para adquirir farinha, óleo, ferramentas ou medicamentos. Estas compras são feitas mediante pedido e levantadas em pontos definidos fora do bairro. A presença contínua de vendedores não é permitida. Os responsáveis pelas compras fazem-no discretamente e sob regras claras. Colapso total. O que aqueles que atravessaram a fronteira vivenciaram e nunca mais regressaram. Em diferentes partes do continente, algumas pessoas criadas em colônias menonitas decidiram partir. O processo não acontece de forma repentina ou rápida. Requer preparação, oportunidade e silêncio. As histórias daqueles que conseguiram partir partilham elementos comuns: observação constante, desejo reprimido e uma saída sem despedidas. A maioria dos que partem começa a questionar o ambiente na adolescência. Ouviam conversas fragmentadas, viam pormenores que não se encaixavam ou ficavam curiosos sobre o desconhecido. Estes sinais não são proferidos em voz alta. Ficam armazenados durante anos, enquanto as rotinas estabelecidas eram seguidas. A preparação acontece na mente, enquanto lá fora tudo se mantém igual. Alguns obtêm acesso a informações externas através de pessoas que trabalham fora da colônia. Por vezes, um motorista, um fornecedor ou um contacto específico responde a uma pergunta-chave. Por vezes, basta uma frase, um endereço ou uma recomendação. Esta faísca é suficiente para iniciar o plano. As mulheres que partem fazem-no em condições mais complexas. Muitas não sabem como se mudar para fora da colônia. Não têm contactos próprios nem conhecem as rotas. Uns convencem um amigo, outros pedem ajuda a uma pessoa de confiança. Os passeios são organizados à noite ou durante viagens planeadas com justificações precisas. Os homens tendem a ter mais liberdade. Alguns trabalham em empregos que exigem sair do perímetro. Estas oportunidades servem como um ensaio. Observam, fazem perguntas e caminham sem levantar suspeitas. Quando tomam a decisão, já conhecem o caminho e sabem a quem procurar. Utilizam a lógica aprendida no campo para se movimentarem com calma. Os que conseguem escapar procuram apoio em centros religiosos, estações de autocarros ou casas recomendadas por conhecidos de fora. Alguns chegam às cidades sem saber ler as placas. Outros pedem ajuda diretamente. Em muitos casos, as organizações civis ou as igrejas orientam-nos. Os primeiros dias são confusos. Tudo o que veem e ouvem é novo para eles. As pessoas que saem tendem a falar pouco durante as primeiras semanas. Estão constantemente em alerta. Avaliam cada pessoa, ponderando cada frase. A confiança constrói-se lentamente. As primeiras conversas surgem depois de dormirem várias noites debaixo de um teto seguro. É aí que a história começa, com longas pausas e palavras simples. As mulheres relatam os seus dias antes de partir, com detalhes de medo, dúvida e movimentos calculados. Algumas choraram antes de partir. Outras caminharam durante horas, sem olhar para trás. Várias deixaram crianças pequenas aos cuidados de familiares, na esperança de voltar para as buscar mais tarde. Cada decisão deixou marcas difíceis de apagar. Os homens descrevem como escondiam cartas, mapas ou números de telefone nas suas roupas. Alguns traçaram o plano durante anos. Outros esperaram por um único sinal. Em todos os casos, prepararam-se mentalmente para cortar laços com a sua comunidade. Compreenderam que, uma vez que cruzassem a linha, não poderiam mais regressar incondicionalmente. As que conseguem começar uma nova vida fazem-no, geralmente, com a ajuda de outras pessoas. Encontram um local para dormir, uma muda de roupa e alimentação básica.
As mais jovens inscrevem-se em programas de alfabetização. Aprendem a usar o dinheiro, a usar os transportes públicos e a falar com estranhos. Cada passo representa uma aprendizagem. Passados alguns meses, muitos encontram trabalho em quintas, armazéns ou pequenos negócios. Destacam-se pela pontualidade, resistência física e atenção ao detalhe. Alguns enviam mensagens discretas aos irmãos ou aos pais. Por vezes, recebem uma resposta. Para outros, o silêncio indica que o contato foi cortado. Alguns seguem em frente como se nunca lá tivessem estado. Outros transportam consigo cenas que mais ninguém viu. O que vivenciaram moldou a sua forma de pensar, de ver o mundo e de falar com os outros. No seu novo ambiente, muitos tentam explicar de onde vieram, mas as palavras não chegam. Algumas coisas só podem ser compreendidas se forem vivenciadas internamente. O que lhes aconteceu não fica no papel, nem se apaga com o tempo. Está na forma como reagem a determinadas ordens, na forma como se relacionam com a autoridade ou nos silêncios que mantêm quando questionados sobre o passado. As colônias continuam a existir. Umas crescem, outras isolam-se. Enquanto isso, os que partiram transportam uma história que poucos conhecem. Resta saber o que mais se esconde nestas aldeias fechadas e quantas outras vozes ainda não foram ouvidas.